A Incol, há 3 anos em Porto Velho, dispõe de um centro especializado em tratamento de doenças da coluna, com técnicas avançadas e modernas de cirurgia minimamente invasivas. O Dr. Emerson Sena, neurocirurgião, proporciona aos seus pacientes um atendimento personalizado e inovador em doenças do cérebro e coluna. Incol, Rua Rafael Vaz e Silva, 1852, São Cristóvão. Fone 3015-1040. Os dinossauros do rádio no Papo de Redação na TV. Papo de Redação na TV. Boa tarde, Rondônia. Boa tarde, Brasil. Boa tarde. Eu quero ter uma boa notícia para iniciar o programa. É que o nosso programa está pegando até em Brasília, bem. É mesmo? Tem um barquinho ali do Marcos Freire. Ele tem uma Brasília velha, botou uma televisãozinha portátil. Será, gente? Meu Deus. O programa. Você sabe de onde é que vem? Sabe onde é que esse aí é produzido? É lá no Uruguai. O Mujica plantou dessa e aí fica assim, ó. Aí fica assim. Fumando orégano e fazendo isso. Vai. Será, gente? No ar mais um papo de redação. Hoje com a mesa quase completa. Só falta Sua Santidade, presidente, Sua Santidade, o primeiro-ministro, presidente do nosso programa, Everton. Eu tô demais. Mas ele mandou um representante à altura aqui. Pois é. Tá aí. Depois nós vamos apresentar, mas eu quero começar pedindo que o nosso convidado tire a gravata, porque isso aqui é um programa de esculhambação. Isso não é um programa sério. O cara vem meio, isso não é um programa sério, doutor. Eu protesto. Não, Emerson. Vai tirar a gravata. Isso. Vai tirar no ar a gravata. Isso. Acaba com o gravata. O clima dos dinossauros. O Beni tá protestando. Por que tu tá protestando? Porque vocês acham que todo mundo que vem aqui no programa tem que ser mulambento que nem nós. É um bando de idiotas, rapaz. O Beni tá em defesa das pessoas bem vestidas. Claro. Olha, Você voltou de férias. Olha, mulambento não, mas de gravata também é muito. Não. A gente, olha, um clube como esse nosso aqui assim, gente de gravata não é aceita. Ninguém respeitável aceita aqui não. Eu tô que nem os irmãos Marx. Eu não entro em clube que me aceita como sócio. Todos. Não abro mão. Fala, velho. Sim, suas férias. Você retornou de férias, primeiro papo de redação depois das férias. Pois é, cara. Apareceu até um vídeo aí com você dançando no colo do Moreno. Impressionante. Aquilo ali. Olha, pegou. eu quando vi o vídeo, eu pensei comigo mesmo, não adianta, eu não vou conseguir contestar isso aqui. Léo, a primeira coisa que eu já avisei aqui pra Luana, pro Emerson, pro pessoal aqui do Câmera 11 foi o seguinte: aquilo foi uma tentativa de sair daqui da TV e pra outra. Eles estavam fazendo o teste do sofá. Legal, velho. Boa, Léo. Não tem outra coisa. Agora, sabe onde eu vi? Onde eu soube desse vídeo? Eu tava saindo ali eu tava em São Paulo, na 25 de março, e ia pegando lá o metrô, e passou uma senhora lá, que eu não sei o nome. Se ela estiver nos assistindo agora, aproveita e fala quem é, e diz o seguinte: Léo Ladeia, todo jogado, né? Eu tava com a mochila andando meio à toa, assim, largado, né? E olha aí, ó, o pessoal tá lá esculhambando lá em Rondônia, dizendo que você sentou no colo do... Eu disse, quem? Ela disse, é verdade. Eu fui lá e pedi ao Chico Lemos, eu disse, manda esse negócio aí. Ele já tá no site. Eu fui olhar e disse, pronto. Acabou de jeito, cara. Flagrado. Ele gosta. E aí é o seguinte, já começam as palhaçadas. Tá na casa da sua mãe. Léo! Já começam as palhaçadas aqui nesse programa. O Robert Balguza, aquela anta, tá perguntando aqui: Beni, você sabe me informar se o Sol aderiu à greve dos funcionários públicos? Pois faz 3 dias que ele não aparece para trabalhar. Não, então esqueceram de avisar o Sol que a paralisação terminou ontem. Terminou ontem. Sexta-feira. Emerson Sena, o senhor já esteve num programa tão bagunçado como esse alguma vez na vida? Não, de forma alguma. Eu estou me sentindo muito honrado. Chega mais pertinho. Me sentindo muito honrado de ter tido esse convite aqui para estar com vocês aqui. É importante isso. Muito bem, para quem não sabe, o Dr. Emerson Sena é o responsável pela cirurgia, o médico cirurgião que operou o nosso querido presidente Everton Leone
está acamado ainda, fazendo fisioterapia. Mas não por causa da coluna, porque não a coluna dele tá ótima. Por causa da cirurgia, exatamente. Foi uma distensão e ele... É uma velistensão que chama, velistensão. Velistensão. Distensão. Para você se contextualizar dentro deste assunto, nós vamos assistir uma matéria produzida pela nossa querida Marina Espíndola a respeito desta inovação que o Dr. Emerson Senna, juntamente com o Hospital Central, está oferecendo, e uma grande equipe, né? Está oferecendo agora para tratamento de hérnia na coluna. Vamos então à matéria. Já dizia o sábio. Caiu o meu taco. É a terceira vez hoje. Não tem problema não. Por favor. Difícil ali. Meu Deus do céu. Mas tá bom, uma fortuna. Nas mãos, Everton Leone segura o recipiente com o excesso do disco vertebral da hérnia, retirada de 3 vértebras da coluna. Ou seja, a dor que antes impedia o apresentador de ficar à vontade no programa. Eu suplico a vocês. Não deixe esse caso. Normalmente, reclamações na perna e joelho. A mesma dor que Francisco sentia. O soldador descobriu há 8 meses que se tratava de uma hérnia de disco lombar devido ao esforço físico. Doenças que os dois tinham em comum e que agora entram para a história de Rondônia como precursores do mais novo método revolucionário da cura da doença, iniciada em Rondônia no início deste mês. Eu fui procurar o Dr. Emerson. Aí procurei o Dr. Emerson, aí o Dr. Emerson falou, olha, tem 3 procedimentos. Até então, os outros não me falaram de quantos procedimentos tinha e de qual eles faziam, né? O doutor me apresentou 3 procedimentos cirúrgicos. Aí eu disse, qual é o primeiro? O primeiro é o que abre. O segundo, ele disse lá o nome do procedimento. E tem um melhor, que você entra num dia e sai em outro. Eu digo o quê? Mas eu tô sabendo que é 10, 15 dias no hospital, mais 6 meses de cadeira de roda e olhar se sai dela. Não, mas esse entra num dia e sai em outro, muito bom. Aí fomos pro... Aí ele mostrou lá, mostrou no equipamento dele lá a ressonância, aí deu detalhes e conversou bastante comigo, que me convenceu. Eu digo, vou fazer esse procedimento novo aí. A endoscópica com monitorização neurofisiológica intraoperatória é um método minimamente invasivo, sem cortes e com materiais supermodernos. Os pacientes pioneiros do estado foram operados e ganharam alta no mesmo dia. Um verdadeiro avanço da medicina, onde o método antigo dá espaço para resultados satisfatórios, principalmente para o neurocirurgião Emerson Senna, que os operou. Garante, os riscos são bem menores do que o método tradicional e ultrapassado. O método convencional, você faz uma técnica que se chama TLIF, tira aquele disco que está doente, todo ele, coloca um cage, que é a substituição desse disco, faz a colocação dos parafusos e das hastes. Tudo por uma incisão maior. Esse é o método convencional. Coloca os parafusos e as hastes longitudinais e os parafusos e os bloqueadores desses parafusos. No método minimamente invasivo, você faz uma incisão muito pequena, entra por um orifício que é feito pela cânula e a recuperação do paciente é muito melhor, porque ele pode sair até no mesmo dia. É um procedimento que pode ser feito com o paciente acordado, né? Então ele tem 24 horas, de 12 a 24 horas para poder ter alta. E a recuperação não precisa usar colete. Em 10 dias a 15 dias o paciente tem plenas condições de voltar ao trabalho. Ele explica que os 2 pacientes reagem de forma diferenciada com relação ao pós-operatório. Francisco saiu andando do hospital. Everton necessita de cuidados especiais com trabalhos de fisioterapia, mas garante, os 2 estão ótimos. Na cirurgia do Everton foram abordados 3 níveis, o nível de L5, S1, o nível de L4, L5 e o nível de L3, L4. Foi uma cirurgia mais complexa comparativamente ao do Francisco, que foi um nível, e da Diana, que foi um nível só.
Então foram 2 pacientes com nível e o do Everton foram com 3 níveis. Se ele não fizesse essa cirurgia, ele poderia ficar com déficit permanente. Déficit permanente de não conseguir mais elevar o pé. Ele ia conseguir abaixar, fazer esse movimento, mas a elevação, a extensão do dedão e do pé ficariam seriamente comprometidos. Uma dor literalmente tirada com as mãos através da equipe médica completa por profissionais vindos de outros estados. Francisco pode voltar a trabalhar em 15 dias depois de operado. Uma gratidão que não consegue nem explicar. Para mim foi um pai aqui que eu encontrei em Porto Velho. Médico nenhum, nem aqui em Porto Velho. Eu acho que no país inteiro faria o que ele fez por mim. Então, doutor Emerson, eu só tenho que agradecer a ele. Para mim foi, se for pedir nota 1000, nem 10, 1000. Cabra muito bom. Satisfação maior ainda para o responsável da cura dos pacientes. Fica agora o sentimento de dever cumprido. O sentimento de ser médico, um sentimento de ter certeza que a medicina vale a pena. Aí está comprovado a eficácia do tratamento, com o Francisco voltando a trabalhar, com o Everton voltando a trabalhar. E ter dor, né? Ter dor é muito ruim, né? E a dor, ela é subjetiva. Eu tenho um grau de dor, você tem um limiar de dor, cada paciente tem um limiar de dor diferente. E com a autorização dele a convites também, ele que abriu as portas da casa dele, nós vamos acompanhar de perto como que funciona essa sessão de fisioterapia. Nós vamos bater aqui, né? Licença. Estamos entrando, invadindo aqui uma sessão de fisioterapia, ele que já está fazendo aqui. Vamos atrapalhar um pouquinho aqui, doutora. Olá, Everton, como é que está a recuperação? Olha, tá indo muito bem. Está indo muito bem. Eu estou há praticamente 5, 6 dias da cirurgia. Eu sei que os métodos tradicionais e convencionais de cirurgia de coluna deixavam praticamente uma semana, às vezes 2 semanas, o paciente no hospital. E eu acabei tendo alta 24 horas depois, menos de 24 horas depois da cirurgia, já podendo vir para casa. E isso foi importante. Então eu já comecei a sessão de fisioterapia. O meu caso era um pouco mais complexo, porque eu já tenho esse problema, já há praticamente 20 anos convivia com ele. E com 3 vértebras extremamente comprometidas. Conversar um pouquinho com a fisioterapeuta Karen, que está aqui do nosso lado. Você já tinha tratado pessoas que já tinham feito esse tipo de cirurgia, doutora? Já, aqui no estado de Rondônia, poucos casos qual eu tratei, né, em relação à hérnia de disco. Mas eu vim do Paraná e lá tratei muitos pacientes. Igual eu conversei com o Everton, o caso dele era um caso até grave, foi internado, né, com internamento de urgência pelo quadro de sintomas qual ele apresentava, qual ele já não tinha o movimento com os pés, ele não fazia nem o pé para baixo nem o pé para cima. Então isso caracteriza um quadro de emergência, né, e precisar ser internado para fazer a cirurgia. Você, Everton, está ansioso para voltar para os jornais, para a TV Candelária? Eu tenho a impressão que talvez na próxima semana eu já possa começar a fazer alguma coisa mais light ainda. Mas tudo passa, na verdade, por esse trabalho aqui da fisioterapia, né? Talvez uma hidroterapia também. Então, a gente está muito feliz com isso tudo, especialmente porque o Rondônia agora tem essa possibilidade. Não é mais necessário se sair daqui para se resolver um problema desta gravidade e, o mais importante, sem sequelas. Eu tenho conversado com muita gente, as pessoas ainda estão assim, surpresas com esse novo método que está sendo aplicado aqui pela equipe do Dr. Emerson Senna, e eu estou assim, muito feliz, muito confiante, porque conversando mesmo com outros profissionais que foram até o hospital me ver, fisioterapeutas e, enfim, médicos de outras áreas, realmente o quadro era muito nebuloso. Qual é o sentimento que fica assim? Porque o Francisco, o outro paciente que conversou com a gente, disse que é uma gratidão enorme, né? E você? Não, eu acho assim, o principal, e é uma coisa que eu tenho lutado muito, brigado muito, e as pessoas acompanham a programação da televisão, é a questão da humanização, né? O Dr. Emerson Senna, ele além de ser um grande cirurgião,
ele é uma pessoa que trata o seu paciente de uma forma diferenciada. Eu acho que essa é a grande diferença, essa é o grande plus que a gente tem. Então, com tudo isso, a gente fica confiante e acaba tendo esse resultado extraordinário. E fico mais orgulhoso ainda porque a gente vê que o Rondônia já conta com esse tipo de alternativa. E a gente vê pessoas aí simples que certamente não teriam acesso a essa cirurgia e que agora já estão na fila e certamente vão se beneficiar disso. Dor no joelho agora na hora do jornal, nem pergunta. Não mais, se Deus quiser. E Ele quer. Olha só. Muito bem. Beleza. Doutor Emerson Senna, essa inovação, ela pode ser acessada apenas através de convênios, no particular? Como é que pode ser acessada esse tipo de cirurgia? Esse tipo de cirurgia que nós realizamos aqui há aproximadamente 2 semanas atrás é um procedimento que já se faz na Holanda há muito tempo, na Europa, França, Portugal, Alemanha, são os países que mais fazem esse tipo de procedimento. No Brasil, existem alguns locais extremamente especializados nesse tipo de procedimento, que é São Paulo, Rio, o sul do país, Minas Gerais, são locais bem estruturados com relação a isso. Então, podem ser feitos através dos convênios, de forma particular, e em breve, eu acredito, que possa ser realizado também pelo SUS, para que outras pessoas menos favorecidas possam ter acesso a esse tipo de procedimento também, né? Porque se você for avaliar comparativamente com o retorno desse paciente às suas atividades trabalhistas, isso tem um benemérito muito grande. É um tempo menor cirúrgico, ele volta mais rápido para o trabalho, as empresas não têm que deslocar um funcionário para ocupar o outro, o risco de infecção é menor, o tempo gerado entre 12 e 24 horas menor, o plano de saúde também tem menos gastos com o paciente que fica muito tempo internado. Antigamente, eu digo isso, uns 10 anos atrás, 15 anos, um paciente de coluna ficava de 5 a 7 dias internado, né? Ainda usa colete, com dreno. Agora é importante também diferenciar isso para a população. Todo caso deve ser tratado de forma individual. Nem todo mundo pode ser operado por essa técnica. Né? A técnica convencional, ela existe, ela sendo muito bem aplicada pelo médico, ela tem amplo sucesso também. Né? Doutor Emerson, essa técnica que o senhor utiliza, há quanto tempo que ela vem sendo utilizada? É coisa recente, é coisa nova? Não, existe um holandês que já tem mais de 9 mil casos. Mais de 9 mil casos. Todo ano, no Brasil, você tem um encontro de profissionais neurocirurgiões e ortopedistas que realizam esse tipo de procedimento. Se chamam os centros de minimamente invasiva, do mundo inteiro. Tem na Turquia, na Austrália, na Alemanha. Tem no Brasil, anualmente, você tem os encontros em que os médicos levam os seus casos para serem discutidos e das dificuldades que cada um adquire para poder realizar esse tipo de procedimento. Então, nós estamos aqui fizemos os 3 primeiros casos aqui em Rondônia, temos mais 4 casos para serem realizados ainda mês que vem, e eu acredito que em breve eu tenha conseguido plantar uma semente, né, para que isso sirva de estímulo, para que todo o hospital tenha a possibilidade de realizar esse tipo de procedimento. Que não só a minha equipe possa realizar esse tipo de procedimento. Eu acho que a medicina, no geral, ela tem que ser transformada, ela tem que ser compartilhada. Então, isso nada impede de fazermos workshops aqui para que outros médicos possam ter essa habilidade para poder realizar esse tipo de procedimento também. Até porque Rondônia é muito grande, né? Ariquemes, Cacoal, divisa de Paraná, entendeu? Isso. Temos os nossos vizinhos aqui no Acre, né, também, que podem vir aqui. Exatamente, eu tenho atendido pacientes de outros estados, da Bolívia, Guajará-Mirim, não é isso? Guajará-Mirim. Fronteira de Guajará-Mirim. Muito bem, Sérgio, você é um dos próximos pacientes do Dr. Emerson. Já estamos aguardando até para agendar. Só que eu quero dizer uma coisa, eu não vou deitar de costas. Sou muito macho. Ele vai ter que operar minha coluna pela barriga. Porque é possível, deitar doutor? de costas
De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. É só levantar as perninhas. Olha, eu vou falar um assunto tão sério, né, rapaz? Aí aparece um idiota com essas coisas. Olha, eu vou te falar uma coisa, viu, rapaz? É bravo. Cara. Doutor, essa semana a minha filha fez uma cirurgia aqui, rápida, com esse tipo de cirurgia minimamente invasiva. Na verdade, o seu caso não tem nada a ver com coluna, mas é somente para a gente relacionar essa coisa. Antigamente, para você fazer uma cirurgia de vesícula, retirar um cálculo ou retirar a vesícula, meu Deus do céu, é um negócio doido. Eu já vi cirurgias que formavam quase que um T na barriga. É verdade. Aí recebeu lá a visita de uma pinça que retirou aquilo ali assim e no dia seguinte já estava em casa. Exatamente. Que coisa de doido que é isso, né? Esse procedimento, os procedimentos chamados minimamente invasivos, por cânulas, que você consegue visualizar isso para a população entender através de um vídeo, os cirurgiões gerais já realizam. A minha mãe saiu do Rio de Janeiro e operou no Hospital Central com um médico daqui. Então, foi um procedimento que eu assisti, um médico muito talentoso, e ele realizou esse procedimento, Dr. Mizel, né? Então, ele realizou o procedimento lá no Hospital Central, e eu estava na sala e ele realizou o procedimento em 20 minutos, de tão hábil que ele realizou o procedimento. Então, os médicos se especializam, aqui tem excelentes médicos. Uma coisa que as pessoas me perguntam muito é se só o ortopedista realiza esse tipo de procedimento. Não. Tanto o ortopedista como o neurocirurgião são duas especialidades prontas, aptas para realizar esse tipo de procedimento. Às vezes, quando tem alguma dor na coluna, vamos levar para o ortopedista. Geralmente o caminho primeiro é um ortopedista. Mas existem excelentes ortopedistas na cidade aqui. Gosto sempre de homenagear os meus colegas que trabalham aqui, que já estão há mais tempo do que eu, né? Então existem excelentes cirurgiões de coluna aqui. Então isso é uma coisa que tem que ser para todos, né? Agora, o senhor falou no Hospital Central. Como é que foi essa parceria? Tem que ter um equipamento adequado. Por que o Hospital Central? O Hospital Central foi um hospital que abriu as portas para o nosso trabalho. Porque toda vez que você tenta realizar algum tipo de trabalho que ele é inovador, isso gera uma certa desconfiança, né? Então você tem que vir, conversar, mostrar casos. E o Dr. Viriato, ele abriu as nossas portas porque sempre foi um homem empreendedor com relação à medicina. Sempre visionário, né? Está aqui na cidade há mais de 30 anos, né? Construiu aí um império, então ele tem... O hospital dele tem plenas condições de realizar, como outros hospitais também aqui de Porto Velho. Então, para poder se realizar esse tipo de procedimento, você precisa de um arco em C. O que é um arco em C? É um aparelho que ele faz a radioscopia no momento do procedimento cirúrgico. Então, o paciente está deitado de barriga para baixo, é um raio-x que entra em forma de C. Então você está com um pé ali fazendo a radioscopia e está olhando para outra tela, que é por onde você vê a endoscopia, né? As estruturas de uma forma interna. Existem alguns casos na técnica convencional que na região lombar você necessita do microscópico. Então é uma peça fundamental também. Então existem hospitais que ainda não possuem esse tipo de equipamento, que são extremamente necessários. Então, coluna lombar tem-se um tipo de equipamento e a cervical também. Só que coisas mais detalhadas, né? Quando você opera a região cervical, você não pode operar sem microscópio. O ideal é que você tenha um microscópio de boa qualidade para que você possa visualizar, porque você está trabalhando num espaço muito pequeno, em que aumenta 200, 300 vezes, né? Doutor Emerson, o senhor trouxe aí, isso aí é um pedaço da coluna do Everton, não? O que é isso aí? Não, ele retirou porque aquela estava emprestável. Tem que botar outra. Foi uma prótese, não. Isso aqui é uma coluna de treinamento. Então, residentes, médicos em formação e médicos que estão querendo aprender uma nova técnica, eles acabam fazendo esse treinamento, ou na coluna ou em cadáver. Eu trouxe essa coluna o cadáver não precisa trazer. Cadáver nós temos aqui, somos 4 aqui. Eu trouxe essa 4 semi-cadáveres. Isso. Eu trouxe essa coluna para poder mostrar para a população em casa como é que é feito o tipo de procedimento cirúrgico, né? Então, se você imaginar... Eu vou retirar aqui, vou facilitar aqui. O paciente, ele fica deitado... Os dinossauros que estão... atrapalhando aqui. Esse dinossauro aqui. De barriga para baixo. É isso. O paciente está deitado de barriga para baixo nessa posição. Então aqui estão as apófises espinhosas aqui, apófises espinhosas, tá? Cadê a câmera? E isso que está branco aqui, eu vou pegar aqui. O que é branco é o disco.
Isso é o disco. Então, esse disco... Ali é onde vai ter a bendita da hérnia. É, exatamente. Esse, eu vou colocar aqui nessa forma aqui, olha só. Eu acho que eu consigo agora... isso aqui, ó. Esse buraquinho aqui, esse buraquinho que eu estou apontando, aqui, eles são chamados de neuroforames. É por onde passam as raízes. Então, o que acontece? Se o disco ele tem alguma alteração estrutural, conformacional, origem hereditária, um trauma local... você simplesmente tem um amolecimento desse disco, ele muda de cor e ele acaba indo na direção desse forame, que aí comprime a raiz. E aí que dá dor. E aí que dá dor. Essa dor, ela é irradiada. Então, geralmente você tem uma dor, a hérnia acaba comprimindo essa raiz e você tem a dor irradiada no glúteo, na parte posterior da perna, na panturrilha, na batata da perna, e isso vai até os pés, dedão, peito do pé. Então a gente chama isso de radiculopatia lombar. Significa quando você tem algo comprimindo. Necessariamente pode não ser a hérnia, pode ser um tumor, por exemplo, pode ser uma protusão discal. Como é que é o nome? Radiculopatia. Lindo nome para uma filha, hein, Sérgio? Radículo, vem cá. Uma filha de quê? Quer dizer, na verdade, doutor, essa dor que você vai sentir ela aqui, isso aqui é o final do... Isso aí é o sacro, né? Isso. É o sacro. E aqui tá o famoso... É o sacro. Sacro. E aí, sacro, tem um R aqui. Tá, mas aqui é o seguinte, a partir daqui ela vai passar... A medula, ela passa por essa estrutura. Toda dentro. Aí por dentro. Isso, aí aqui. por dentro. Aqui. E você tem o saco dural que protege toda essa medula. Isso aqui é o famoso cóccix? Isso. É essa pontinha aqui? Isso, um pouquinho mais para cima. Essa aqui. Agora, doutor, a partir daqui, então, a dor está aqui, mas você vai sentir ela no pé. Exatamente. Você tem a dor na região lombar que irradia para o pé, o dedão do pé. É isso que eu tenho, esse problema que eu tenho. Exatamente. Eu tinha uma tia que dizia, eu tô com um problema no útero. Muito então bem. Eu dizia para ela, a senhora tá com 2 problemas. Tá com o útero estragado e não foi na aula. Desde que o Everton Leone foi operado, e já anunciando aqui, antes da operação ele já falava bastante no seu nome. Nós tivemos a exibição desta matéria praticamente em todos os programas do Sistema Imagem de Comunicação. E aí, tem aumentado a clientela, tem gente que faz referência, comentado com o senhor a respeito da repercussão desse caso do Everton? Essa repercussão foi muito satisfatória, né? Eu tenho que agradecer muito, primeiramente, a Deus e a oportunidade que eu tive com relação ao fato de demonstrar o meu trabalho. Eu já estou aqui há 3 anos e o fato de ter realizado essa técnica, ter operado o Everton, isso facilitou muito a visualização do meu trabalho. E eu gostaria sempre de deixar muito bem claro que essa não é uma vitória pessoal, acho que é uma vitória de todos os médicos aqui de Rondônia que lutam por uma medicina melhor. Como eu sempre falo, existem ortopedistas, cirurgiões gerais, cirurgiões plásticos, hematologistas de brilhante qualidade técnica aqui, que precisam de um espaço para poder demonstrar o seu trabalho. Eu acho que isso é fundamental para toda a população, ter uma referência de um local onde possa tratar uma determinada doença. Não só o Hospital Central, como os hospitais têm plena qualidade no decorrer disso. E eu acredito que agora, o meu pai sempre me dizia que 2 coisas podem ser ruins para um cirurgião: ter pouco paciente e ter muito paciente. Isso. Ter pouco paciente você não consegue operar e muito que você não consegue dar conta de tudo. Então, Esse é o paradoxo da boa medicina, né? Exatamente. Então, todo paciente, ele é tratado de uma forma individual. A pergunta que eu mais tenho no meu consultório, eles entram agora e dizem que querem realizar o procedimento do Everton Leone. O procedimento minimamente invasivo tem que ser chamado agora Everton Leone. Pois é. Doutor, hoje pela manhã... a gente aqui no departamento de jornalismo tem recebido muitas ligações, depois foi pedindo o endereço da clínica, pedindo o seu nome, que às vezes as pessoas não memorizaram bem, o número do telefone, o contato. E a gente tem repassado essa informação, né? Hoje pela manhã eu recebi a ligação do meu querido Sérgio Fraga, que está lá agora nos assistindo, o dinossauro
Sérgio Fraga. Sérgio Fraga, mais um dinossauro que está lá nos assistindo. Ele me ligou hoje pela manhã para saber o telefone. Falou comigo também. Emerson, falou com você também. Foi. E passei para o Sérgio Pires. Olha, fala com o Sérgio Pires que está para ser operado na mesma técnica. Né? Exatamente. E o Sérgio está levando a sua esposa. Doutor, eu queria falar a respeito de algo que o senhor comentou aqui, a respeito da qualidade da medicina que se faz em Rondônia. O sistema de imagens, de resultado de imagens de exames aqui, ele é algo que está sendo muito falado lá fora. A minha esposa saiu daqui com alguns problemas, inclusive de coluna, e levou os resultados dos exames. E tem um primo lá que trabalha exatamente nessa área, diagnóstico por imagem, e ele falou o seguinte: ainda não existe em Londrina alguma coisa como foi feito aqui. Bom, eu vou dizer onde foi feito, porque não me custa nada, muito pelo contrário. Foi no DAIA. E ela levou o resultado daquilo que aconteceu lá no DAIA. Não custa nada a gente falar aqui a respeito. Tem gente que tem medo, tem gente que acha que ainda deve fazer alguma coisa diferente. Está lá o resultado que foi passado. O exame de imagem, ele é dependente do médico que visualiza e dá um laudo. Existem lugares no Brasil mais afastados que eles já trabalham da seguinte maneira: você realiza o procedimento numa determinada área, longe, e você manda as imagens para os grandes centros. E essas imagens, elas são reavaliadas por esse médico que está em São Paulo, no Rio, por exemplo, e ele libera o laudo para o local de origem. Perfeito. Esse seria uma maneira, uma estratégia muito bem apresentada para resolver inicialmente algumas deficiências, carências, né? Ou o ideal é que tenhamos um radiologista para que realize esse tipo de procedimento, porque existem procedimentos, por exemplo, que tem que ser utilizado contraste. Eu preciso do radiologista. E existem procedimentos que são realizados com sedação, que eu preciso do anestesista. Para que possa dar segurança. O paciente não consegue ficar dentro daquele tubo na ressonância tomografia, tem medo, tem que ser sedado. Então a gente precisa desses dois profissionais. Então é uma coisa complexa. Dinossauros do rádio no Papo de Redação na TV. Bem, essa semana eu estou assim muito ligado nessa coisa de medicina. Entrevistei aqui a equipe multidisciplinar do Santa Marcelina, que faz no tempo real, né? Que faz a reabilitação de amputados. O doutor Alessandro, que faz o transplante renal. Estamos aqui agora com o doutor Emerson e eu recebo com um prazer muito grande o Zé Ferrari. Zé Ferrari, a primeira vez que eu vi, eu estava no avião e eu era fumante. Ele conversa, ele disse assim: você vai ser meu paciente. Eu disse assim: você é cardiologista? Ele disse: não, sou oncologista. Foi um dos caminhos que eu tomei para parar de fumar. Doutor Ferrari, que bom te ver, você não fica velho, né? Eu queria tanto participar desse programa, mas acho que eu não tenho idade ainda para isso. Mas é um baby sauro. Um baby sauro. Mas eu assisto vocês todo sábado, a espontaneidade do programa é contagiante. E foi coincidência vir aqui, que eu vim aqui para trazer um exemplar para o meu amigo de 30 anos, que é o doutor Irangala, que está de plantão no Hospital Dona Emédia, deve estar nos assistindo agora aí. Que legal. E que, aliás, fez um livro também há pouco tempo. Não, também, é verdade. Doutor Irangalo, quando ele não está do lado de cá, ele está do lado de lá. Um abraço, Irã. Bom, Léo, hoje eu não vim aqui como médico, né? Aliás, eu estou na fase já de aposentadoria já. Pelo amor de Deus. Verdade, verdade. Só assim, tendo... O médico está se aposentando com 35 anos agora? 37. 37. Esse aqui é o meu segundo livro. Não se trata de assunto médico. Da época que eu escrevia no jornal Estadão do Norte aqui, eu tinha uma colunazinha toda terça-feira. E eu tinha um personagem, que é o Raimundo Nonato. O Raimundo Nonato, ali, como aparece, é um ambulante na 7 de setembro, que fica lá na banquinha dele com as coisinhas que ele vende. E eu, caminhando pela 7, paro, encontro com ele, pergunto: e aí, Raimundo, como é que vai? Como é que tá o negócio da política, da eleição? Aí nós começamos a conversar e a gente desenvolvia os casos na época. Isso foi em 20 anos. Os textos são de 93 a 98. Que louco. E eu notei que os textos ainda são atuais, que eles são coincidentes com esse período eleitoral, essa eleição que gerou tanto ódio. Conversa de povo, né? Exatamente, exatamente. E aí
eu fiz o quê? Da metade inicial do livro, eu atualizei os temas, então eu coloco o tema, por exemplo, da lei seca, que eu tenho horror dessa lei seca, maioridade penal, cota racial, assuntos atuais, os primeiros capítulos. O capítulo do meio eu faço um tributo ao meu querido amigo Paulo Queiroz Bezerra, né? Saudoso Paulo Queiroz. Em 3 tempos. E ainda hoje lembrado aí pelo nosso querido Macalé, no Papo News, falando sobre o Bangalu. Política em 3 tempos, Paulo Queiroz. E para minha infelicidade, quando o livro foi para revisão, meu pai, meu velho, faleceu subitamente num acidente de carro, e a dedicatória eu faço para ele com um coração, é o pedaço que eu mais gosto do livro. Trouxe um exemplar para cada um, gostaria de... Rapaz, que beleza. Muito obrigado. Esse aqui é o meu. Tá? O Everton põe no vai bolso. ser entregue pelo Dr. Emerson. Doutor Ferrari, e o livro vai estar nas livrarias? Já está. Já está. Chegou ontem, hoje de manhã eu tirei o dia para isso, já está na Não Shopping, na exclusiva. Eu não sei se eu faço um lançamento ou não. Faz um lançamento. Faz. É bom fazer. Se você lançamento, você já está convidado para numa sexta-feira, que eu não sei qual é, porque depende muito da agenda do programa. Perdão, eu esqueço que eu não tô com lapela. Já está convidado para a gente conversar a respeito desse livro e conversar a respeito de tudo no tempo real. Minha amiga Jean Carla vai agendar aí a data, e a gente vai ter essa conversa aqui, que vai ser uma conversa prazerosa. Quem é daqui como nós, eu sou daqui, 30 anos aqui, meus filhos nasceram aqui, nós somos daqui. As temáticas são temáticas locais, você vai lendo o livro, vai vendo o cenário e as pessoas, vai se reconhecendo no livro. Com certeza. Relembrando dos fatos, das pessoas, dos acontecimentos. Inclusive, os textos que eu publiquei na época, que eu fui processado e condenado, perdi minha primeira-idade por causa desse negócio aí. Foi mesmo? Foi. Eu hoje talvez fizesse diferente. Talvez escrevesse diferente, de uma maneira menos agressiva, menos ofensiva, né? E talvez não tivesse sido processado, tal. Mas assim, a vida você não programa as coisas acontecem. Eu cheguei aqui um dia desse, já são 30 anos passados. E como o senhor colocou aí, doutor Ferrari, tem cenários aí, como o senhor descreveu, que a gente conhece muito bem, né? Muito bem. E, nossa, vocês conhecem tudo aqui. Vocês vão rever passar de vocês aí. Que legal. Cadê o meu? Tá ali. O Raimundo Nonato, na verdade, é o seu alter ego. E o do Benito. É isso mesmo? Muito obrigado. É o seu alter ego. Eu chamo de alter ego. É uma forma de dizer, eu dialogo comigo próprio, dou o nome de Raimundo Nonato, que é ele. O Sérgio e assim, você vai perceber que o meu não tem dedicatória, viu, Sérgio? Bem, eu tenho um baixerego, né, que é o Zé Dinana. Você conhece. O Zé Dinana, o pessoal fica me perguntando quem é. O baixerego. É o baixerego. Só fala bobagem. Quer dizer, eu e ele, né, só conversamos bobagem mesmo. Ferrari. Obrigado. Prazer, muito grande. Muitíssimo obrigado. Tá? No seu segundo livro. Obrigado, querido. Já começou com Potirendaba aqui. Aqui, ó. Minha cidade. É a sua cidade? Minha cidade. Conheço. Emerson Castro, não? Não. A Incol, há 3 anos em Porto Velho, dispõe de um centro especializado em tratamento de doenças da coluna, com técnicas avançadas e modernas de cirurgia minimamente invasivas. O Dr. Emerson Sena, neurocirurgião, proporciona aos seus pacientes um atendimento personalizado e inovador em doenças do cérebro e coluna. Incol, Rua Rafael Vaz e Silva, 1852, São Cristóvão. Fone 3015-1040.